2002, a gente já está falando de 10 anos, que foi chamada Rio+10. Né? Depois desse evento de Rio, da Rio 92, teve a Rio+10 e depois a Rio+20. Qual foi o objetivo da Rio+10, né? Que aconteceu no Rio? Revisar a implementação, perdão, a Rio+10 não aconteceu no Rio, ela aconteceu na África do Sul, apesar de ser chamada, né, foi a Cúpula de Joanesburgo, né, ela aconteceu na África do Sul de 26 de agosto até 4 de setembro. Né? E o objetivo dela era revisar a implementação dos compromissos assumidos lá em 92, ou seja, vamos continuar acompanhando o nosso plano de ação, tudo aquilo que foi colocado ali, revisar, revisitar, ver se aquilo, o que não foi concluído, né, o que não avançou, como é que a gente recupera esse tempo, como é que as coisas estão se comportando, porque a gente não pode esquecer que nesse processo evolutivo a gente também tem uma coisa que é de extrema importância, que é a própria evolução da ciência e da confirmação daquilo que se indicava como se, existe mudança climática, de fato isso está acontecendo, só que as medições não eram as medições que hoje, o banco de dados que nós temos hoje, né? Hoje nós temos muito mais informação, a ciência continuou evoluindo, trazendo estudos, pesquisas, como a gente está comentando aqui, são fundamentais nesse processo, né? O próprio ODS, ele retroalimenta essa condição, né, de qualificação, de preparação, de pesquisa, para que a gente continue evoluindo e entendendo cada vez mais dentro de um processo de sustentabilidade como meta, né, dentro de um processo de desenvolvimento sustentável, como eu comentei lá no início da nossa conversa. Então, esse processo, ele, nesse momento, incentivou parcerias entre governo, setor privado e sociedade civil, reforçou ainda mais, né? E quais foram os principais resultados? O documento principal da cúpula, que foi o plano de implementação de Joanesburgo, né, que estabelece metas e ações específicas para enfrentar os desafios colocados, né, do desenvolvimento sustentável. Parcerias, foram estabelecidas várias parcerias público-privadas e entre diferentes setores para promover projetos relacionados a desenvolvimento sustentável. Enfatizou mais uma vez a cooperação entre governos, empresas e ONGs para alcançar os objetivos sustentáveis. Você lembra de lá de 72, a gente estava falando de integração de governos. Aqui a gente já está falando de governo, empresas e ONGs, ou seja, atores sendo identificados como irrelevantes dentro do processo, a humanidade como um todo, né? A humanidade como um todo. E ali teve as metas de desenvolvimento do milênio, foram quando surgiu os MDGs, né? A cúpula reforçou a importância dos objetivos do desenvolvimento do milênio, que tinham sido lançados em 2000, né? Que foi o ano da virada aí do milênio, né? Para os temas relacionados a desenvolvimento sustentável. E continuando, né, dessa trajetória, e aí vem a Rio+20, que eu acho que é um processo bem importante para o que a gente está chegando agora, é um momento bem importante, que é justamente a prévia, né, foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento, chamado Rio+20, esse voltou a ser Rio de Janeiro, né, no Brasil, que aconteceu em junho de 2012, que traz, né, 20 anos depois, né, do acontecimento da Rio 92, e um grande preparativo para o lançamento dos ODS, que aconteceu em 2015. Né? Então, o que a Rio+20 trouxe? Ela renovou esses compromissos, né, que já tinha acontecido lá na 92, na Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável de 2002, também na Rio+10, avaliou o progresso, como todos os eventos que aconteceram, sempre olhando, né, para ver o que evoluiu, o que não evoluiu, e definiu novos caminhos. Principais resultados, um termo utilizado na época e muito reforçado, o futuro que queremos. Lembram lá de 97? Né? Qual o nosso futuro comum? Aqui nós já estamos falando do seguinte, o futuro que queremos. Né? Como vamos reverter essa condição? Né? E aí vem justamente a preparação da Agenda 2030, com maiores informações e evolução sobre o processo de aquecimento global, de todos os impactos disso. E a gente não pode esquecer de uma coisa, quando a gente fala de aquecimento global, quando a gente fala de
de traumas causados pelo aquecimento global, principalmente afetam aqueles mais afastados dos direitos humanos, das pessoas que estão vivendo à margem, né? Porque essas pessoas são as que mais sofrem, né? Todos sofrem, mas essas pessoas mais ainda. Então a gente volta àquela questão do equilíbrio do triângulo, onde se o social está sendo deixado de lado, nessa hora ele vem muito mais à mesa. A gente vai lembrar disso, e a gente teve isso muito marcante em 2020, com a pandemia, né, da Covid, né, que botou na mesa muitos problemas sociais que a gente não é que eram novos, que aconteceram por conta da pandemia. Eles já estavam acontecendo, mas eles foram é aquela coisa assim, veio para cima da mesa. Talvez eles estivessem numa gaveta, né, mas todos eles vieram para cima da mesa e fez com que todo mundo refletisse por opção ou por obrigação, né. Como eu digo assim, a gente aprende no amor ou na dor, né, e de fato isso foi um momento marcante, né, e que trouxe, muito aprendizado dentro desse processo, mas ele não foi, eu costumo dizer, né, que ele não foi naquele momento que aconteceram os problemas sociais, eles já vinham acontecendo, os esgarçamentos sociais, os problemas que a gente já vinha convivendo, que foram para a mesa e que precisaram ser extremamente debatidos e repensar uma série de coisas, né. Então, voltando aqui nos principais resultados, então a gente já fala aqui de o futuro que nós queremos, e o documento principal da conferência continha um conjunto de compromissos e diretrizes para promover o desenvolvimento sustentável e destaca a importância da integração das 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, que é o econômico, o social e o ambiental, né. Então se estabelece uma agenda para o fortalecimento daquele programa das Nações Unidas, que é o PNUMA, criado lá em 72, né, e a formulação dos objetivos do desenvolvimento sustentável, ou seja, a gente veio aprendendo esse processo e chegou a um documento agora, né, e lançado em 2015, os objetivos do desenvolvimento sustentável, trazendo todo esse arcabouço com um nível de conhecimento fantástico, né, com as 169 metas, que é um documento com uma abrangência fantástica e integrada, né, isso integrada no sentido de que, quando você olha lá o objetivo 8, ele conversa com o objetivo 9, que conversa com o 17, todos eles de alguma forma se interagem, porque a integração, que aí vem lá no objetivo 17, é de fundamental importância. E obviamente dentro deles, né, quando a gente fala de fome, de redução de fome, a gente tem que ter, eh, melhores empregos, né, a gente vai lá no 8, né, na condição de trabalho. Então, tudo vai se falando de alguma forma, né. Da equidade, quando a gente fala em equidade, a gente fala no desenvolvimento de ambientes de trabalho que considerem essa condição, né, da mulher, do negro, do indígena, de todas de todos os seres humanos, né, eu costumo dizer que a gente não tem diferença, né, nós somos todos pessoas, nós temos que nos olhar como pessoas, não importa, cor de pele, origem, religiosa, né, opção sexual, gênero, o que importa é o ser humano, né, e se nós nos enxergarmos, assim, de forma empática, a gente tira essas nossas cortinas que foram construídas na história da evolução da humanidade, né, então isso vai descortinando. Eu falo aqui e sem nenhuma pretensão de ser simples, porque é um assunto extremamente, complexo, né, quando a gente fala de diversidade, tem uma complexidade enorme, porque tem toda uma sustentação histórica e vieses que vêm juntos com isso, né. Então, mas eu acho que a empatia e o pensamento de que todos nós somos seres humanos, e independente de qualquer coisa, e temos ser respeitados, temos que ser ouvidos, né, e isso também faz com que quem tem que ser respeitado também precisa respeitar, né, então é um movimento de grande importância.
E aí, dentro já falando do desenvolvimento, né, dos ODS em 2015, esse movimento de 2012, ele trouxe alguns conceitos relevantes, né, dentro desses como os resultados que eu comentei, por exemplo, da economia verde, né, o conceito de economia verde. A conferência ela promoveu esse conceito como uma ferramenta para alcançar o desenvolvimento sustentável nossa senhora, Erradicação. erradicação da pobreza. Obrigado, Cristina. Às Que vezes bom que a gente, trava. que bom que a gente está acompanhado nesses processos, né? Na hora que trava aqui a língua. Incentivando práticas econômicas, né, e que respeitem o meio ambiente. Né? A economia verde é um conceito que se refere a um sistema econômico que busca o desenvolvimento sustentável e integra preocupações ambientais, sociais e econômicas. Por que economia verde, não economia como a gente sempre chamou? Porque a economia, como a gente sempre chamou, ela está dentro da DRE, né, dentro das nossas, no nosso olhar numérico, com foco econômico. Porém, essa conta ela precisa considerar os efeitos sociais, né? Porque se a gente contrata uma mão de obra que essa mão de obra não é respeitada, né, como com seus direitos humanos, ela é uma mão de obra que você está trazendo um resultado econômico para a sua organização, mas você não está considerando o efeito negativo social que você está trazendo para esse sistema. Então, a economia verde ela vai trazer, e aí também as considerações ambientais, porque se você está produzindo um produto e está gerando um resíduo que está afetando a biodiversidade, isso também tem que entrar nessa conta. Né? Então, esse conceito eu estou falando de forma simplificada, né? E de forma geral, é que é uma reflexão de que a economia precisa dar, e aí nesse conceito de economia verde, dar uma abrangência maior quando a gente está olhando para um negócio. Né? E considerar todos esses aspectos quando a gente está falando de um produto bom. Esse produto é bom? Esse produto é bom se ele está respeitando questões sociais e está respeitando as questões ambientais dentro daquele equilíbrio do triângulo, como eu chamei, para que o saldo para as partes interessadas sejam equilibrados, né? Que não seja esgaçado nem para um lado nem para o outro, né? E respeitando os limites ambientais, os limites planetários. Né? Nelson, eu queria fazer uma pergunta, não veio do público que nos assiste, mas quando você fala sobre essa questão, nós todos sabemos o quanto o nosso país ainda deve, né, retratação pelo fato de ainda manter trabalhos forçados, trabalho infantil, trabalho escravo, né, de não se responsabilizar por condições de trabalho que respeitem as convenções da OIT, e para além de tudo isso, né, o desrespeito aos povos originários, a invasão de suas terras, ao mercado criminoso de madeira, o que afeta absurdamente o crescimento e o desenvolvimento sustentável. Que ações estratégicas, que intervenções, que parcerias, o que é que nós estamos fazendo ou deveríamos estar fazendo no sentido de ter garantias mínimas de uma infraestrutura para um trabalho que fosse realmente decente e digno? Norma, nós temos nos movimentos, né, se a gente pensar em grandes movimentos que aconteceram no nosso país, né, como o movimento da qualidade na década de 80, década de 90, né, esses movimentos eles sempre foram
muito, né, e foram conduzidos de forma pelo governo, buscando as grandes organizações, os grandes movimentos no sentido de como é que a gente consegue arrastar uma cadeia, né? Você pega grandes organizações, né, como Vale do Rio Doce na época, Petrobras, né, entre outros entes de forma que são relevantes num processo, que quando você pega uma cadeia de petróleo e gás, não vou nem citar não só a Petrobras, você pega uma cadeia de petróleo e gás, quando ela puxa um movimento, ela leva uma cadeia de valor imensa, né? Então, eu estou citando o movimento da qualidade, que é um movimento que foi, na década de 90, puxado, né, promovido pelos grandes prêmios de qualidade que foram incentivados nessas cadeias de valor, e eu enxergo que as grandes organizações têm um papel importante, né, quando a gente está falando de o governo com o seu papel regulador, né, e criador dos mecanismos de estímulo às organizações, e as organizações, né, fazendo o seu papel como grandes organizações, de criar sistemáticas, práticas de avaliação dos seus fornecedores, não só no sentido de penalização, mas no sentido de desenvolver esses fornecedores menores, né? Os fornecedores médios, fornecedores locais, né, que são microfornecedores, eles precisam ser desenvolvidos, né? Eles precisam, muitas vezes, eles não têm acesso a determinados conhecimentos que podem ser desencadeados por grandes organizações, fazendo justamente esse movimento. E dentro desse processo das grandes organizações, quando a gente fala, e aí já trazendo o conceito do ESG, né? O ESG ele vem com um viés de mercado financeiro, e um ator super importante, que aqui no ESG você está analisando os riscos que existem numa organização para que os investidores tenham uma visibilidade, tenham uma visão da organização para ver quais são os níveis de preocupação que essa organização tem e como ela trata todos esses temas, né? Que a governança é o grande, vamos dizer assim, grande elo central com as questões econômicas, sociais e ambientais em conjunto aqui, mas num papel de governança, né? Governança do acionista, do investidor, do acionista e dos executivos de uma organização. Então, esse processo, ele se desdobrando nas cadeias de fornecimento, são importantes quando a gente está falando de preservação de direitos humanos, ou seja, a própria empresa fazer, como as grandes empresas e organizações fazem, e desdobrando isso dentro da sua cadeia de valor. Né, dentro da cadeia de fornecedor, melhor dizendo. Os seus fornecedores sendo desenvolvidos, sendo cobrados e acompanhados num trabalho conjunto, que aí o governo faz o seu papel de fiscalizador, e os empresários, né, as grandes organizações, também motivando esses processos num papel não fiscalizador, mas também motivador, de uma cadeia de movimento e de evolução da preservação do trabalho decente, né, como a gente está falando no ODS 8, de forma simplificada, chamando de trabalho decente. Né? Nelson, muito obrigada. Tudo que é bom passa rápido, você sabia disso? Passa rápido, é verdade. Passa rápido. E olha que eu me programei para falar muito mais, viu? Mas é que a gente vai puxando fios, né, daqui e dali. É tão gostoso esse nosso bate-papo que a gente não percebe, né? Mas a hora não é cruel, né, nesse sentido, ela não para. Né? Nós queremos te agradecer, mas nós não queremos fechar sem uma colocação, até ratificando o que você disse, né? De uma dos nossos ouvintes, a Ana, na hora que você estava falando sobre coleta, né, ela colocou aí a dificuldade efetiva que existe, né, nesse sentido de coleta seletiva, que a gente fala tanto, que ainda tem tanto para vir. Né? A gente vê que não é aplicado. Vem tudo misturado e joga dentro de casa, né? Porque a nossa casa é o planeta. Então você vai jogar, tu tira da tua casa e joga para dentro da sua casa novamente. Então isso é uma coisa que realmente nos entristece e é bom a gente refletir sobre esses aspectos, né? Então, eu vou pedir aqui para a Cristina, depois a Norma, depois você, para a gente... Oi, que bacana você estar aqui conosco nesse short. Se inscreva,
no YouTube Papo Transparente e também no Spotify. Estou esperando você.